Olá, um bom dia para você. Está prevista para logo mais às 10 horas reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. A CAI tem na pauta alguns projetos com decisão terminativa, ou seja, que não precisam passar pela análise do plenário. Esse tipo de proposta exige um quórum especial para votação. Pelo menos 14 senadores presentes. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar o relatório do senador Armando Monteiro sobre a redução dos spreads bancários, que são as diferenças entre as taxas de captação e de empréstimo de recursos pelos bancos. O foco está nos efeitos das inovações tecnológicas, que podem induzir o aumento da competição no mercado financeiro e gerar diminuição do spread. O texto é fruto dos debates de um grupo de trabalho da comissão para analisar o tema. A CAI realizou 3 audiências públicas com a presença de economistas, representantes das empresas e do governo. Essa revolução de inovações tecnológicas que atingiu o sistema financeiro, ela impôs ao sistema financeiro uma revisão dos modelos de negócio, né? O surgimento de novos players, novos agentes, alguns agentes que já faziam parte do sistema financeiro, outros agentes começaram a olhar o sistema financeiro do lado de fora ainda do perímetro regulatório, do perímetro legal, e a começar a querer entrar e a ofertar de uma forma diferente, mais eficiente, mais barata, para públicos não atendidos até então, produtos e serviços financeiros, né? E, por um outro lado, o próprio comportamento do usuário, a mudança da sociedade em relação às tecnologias, de como se relacionar com as instituições financeiras. Os bancos, não satisfeitos por estarem concentrados no setor bancário mesmo, eles estão entrando no mercado de seguros, no birô de crédito com a GIC, no cartão de crédito e em outros mercados em que, de alguma maneira, eles se alavancam, né, um mercado com o outro. São dados dos clientes, a gente tem os CPFs, então são informações importantes. Então, portanto, eu estou com o João de que a elevada taxa de juros e spread podem ser reflexos desse poder de mercado, mas ele não necessariamente é assim. Já na segunda parte da reunião, os senadores têm 13 itens na pauta para analisar. 6 deles terminativos, como o projeto de lei que muda faixas de consumo e percentuais de desconto aplicados aos beneficiários da tarifa social de energia, concedendo abatimentos ainda maiores. O programa dá descontos na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único e para aquelas que recebem o benefício de prestação continuada. Outra proposta em votação final pode ajudar a reduzir transações online relacionadas a jogos de azar ou pornografia infantil. Segundo o texto, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional poderão definir regras para impedir que as operadoras dos cartões de crédito e débito autorizem compras com essas finalidades. Os senadores também podem votar um projeto de lei que permite às cooperativas comunitárias ou oficinas de customização o reaproveitamento de mercadorias falsas. A ideia é diminuir o desperdício e combater a poluição, já que depois de apreendidos, os produtos são destruídos por incineração. A Comissão de Assuntos Econômicos ainda pode analisar projeto para a prestação de ajuda financeira temporária aos artesãos. Vamos agora acompanhar os destaques das comissões do Senado que se reúnem nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, vai ser realizada audiência pública para debater o projeto da Ferrovia Nova Transnordestina, viabilidade e fontes de financiamento. Às 10 horas, como a gente viu aí na reportagem da Karine Beluso, tem reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, o tema spread bancários. Também às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, audiência pública para celebrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, um dos itens é o projeto sobre desconto nas tarifas de energia elétrica ao irrigante e ao aquicultor. Às 11h30, reunião da Comissão de Meio Ambiente. Lá pode ser votado o projeto que inclui nos planos de recursos hídricos a promoção de campanhas educacionais periódicas para estimular o uso racional da água.
E no mesmo horário, na Comissão de Educação, o destaque da pauta é o projeto que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E na pauta do plenário estão projetos que podem ajudar estados e municípios em crise financeira e liberar saque do FGTS mesmo para quem pedir demissão. Veja os detalhes com a jornalista Érica Christian. O líder do governo explicou que a votação da sessão onerosa nesta semana depende de uma solução por parte do Palácio do Planalto, a fim de assegurar um repasse para estados e municípios. Segundo Romero Jucá, o desafio é impedir que os 100 bilhões de reais iniciais da venda do pré-sal impactem no teto de gastos. E os senadores poderão votar alguns projetos que vão socorrer governadores e prefeitos endividados. Um deles não contabiliza as receitas provenientes dos royalties para o aumento de gastos com o pessoal. E um outro exclui do limite de despesas correntes o pagamento de precatórios. E uma terceira proposta pode congelar os repasses da União para os fundos de participação dos estados e municípios até a realização do censo de 2020. E os senadores também podem votar um projeto que vai autorizar o saque do FGTS por quem pedir demissão. Hoje, o benefício só é retirado integralmente nos casos de demissão sem justa causa. O Congresso tem até o dia 22 de dezembro para aprovar o orçamento de 2019. Um ponto que tem gerado polêmica entre os parlamentares é a classificação de alguns gastos sociais como despesas condicionadas, que dependem da aprovação de crédito adicional no ano que vem. Com o fim do ano se aproximando, a discussão do orçamento de 2019 tem movimentado o Congresso. A lei orçamentária anual define pontos estratégicos de gestão e a sua aprovação em um momento de transição de governo pode ser algo ainda mais complicado. Está tendo uma renovação tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Muitos dos parlamentares que estão aprovando o orçamento de 2019 não estarão na casa no ano que vem. Mas, até por isso, são tomados os cuidados para que o orçamento seja um orçamento que consiga atender às necessidades do Brasil no ano que vem, para que não paralise o orçamento, não paralise o governo no ano que vem, que as coisas continuem acontecendo. Um ponto que tem incomodado alguns parlamentares é a destinação de recursos para a assistência social no próximo ano. Além do corte feito na verba para esses serviços, mais de 46,5 bilhões de reais do Sistema Único de Assistência Social foram incluídos pelo governo como despesas condicionadas. Isso significa que elas só poderão ser executadas se o Congresso aprovar um crédito adicional no ano que vem. Dos 46,5 bilhões que dependem de crédito adicional, 15 bilhões são destinados ao pagamento do programa Bolsa Família, 30 bilhões para o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e 1,5 bilhão para serviços socioassistenciais. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, tranquilizou os parlamentares em relação à aprovação desse crédito adicional pelo Congresso. São despesas meritórias. Não há qualquer parlamentar que não as entenda como meritórias. Então, são despesas que terão uma aprovação tranquila ou facilitada dentro do Congresso Nacional. Então, isso também foi uma preocupação que nós tivemos. Buscar despesas em que não haja oposição aparente por parte do Congresso. O relator-geral do orçamento, senador Valdemir Moca, quer garantir pelo menos uma parte desses recursos já na lei orçamentária. Eu gostaria de ter a oportunidade de, nesse aspecto, trocar ou colocar esse valor de 1,5 bilhões dentro da lei orçamentária. Porque aí nós estamos garantindo, no mínimo, o funcionamento desses serviços. Eu acho que seria uma forma do Congresso ou dessa comissão responder minimamente a essas questões sociais. Quase 10 mil emendas já foram apresentadas ao projeto de lei orçamentária. A votação final está prevista para 20 de dezembro
na última sessão do Congresso em 2018. E o presidente Eunício, ele tem a intenção, já declarou que só termina o ano com a lei orçamentária aprovada. Desde o fim de novembro, é proibido cobrar autenticação de documentos e reconhecimento de firma para a solução de pendências com o serviço público. A redução da burocracia é o tema do Caderno Cidadania do Jornal do Senado desta terça-feira. O brasileiro não precisa mais reconhecer firma e autenticar documentos para resolver pendências com o serviço público. Os próprios servidores estão autorizados a conferir e comprovar a autenticidade da papelada. A intenção da nova lei, que surgiu de um projeto do Senado, é reduzir a burocracia. A certidão de nascimento, por exemplo, pode ser substituída pela identidade e o certificado de reservista está aposentado. Saiba mais no especial Cidadania, publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. A versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. Confira lá. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.